Pagamento feito a idosos e pessoas com deficiência pelo INSS, vai mudar a idade em breve e outras regras no ano que vem. Governo estuda elevar idade mínima para concessão de BPC-Loas ou reajuste do benefício apenas pela inflação. Entendimento é de que benefício precisa se diferenciar da aposentadoria, que está indexada ao salário mínimo. A equipe econômica do governo federal vem fazendo estudos sobre a possibilidade de alterar o benefício de prestação continuada, BPC-Loas, pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, a cidadãos carentes a partir de 65 anos e a pessoas com deficiência de baixa renda de qualquer idade. Entre as propostas em análise estão a mudança na idade mínima para a concessão do benefício, no caso dos idosos, e na indexação do valor pago ao salário mínimo. Hoje, sempre que o piso nacional aumenta, o auxílio previdenciário recebe o mesmo percentual de correção. Segundo a equipe econômica, os estudos consideram um momento propício para discutir o assunto, uma vez que a expectativa é de alcançar o maior salário mínimo real, descontada a inflação, anualizado da história em 2026. O secretário de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Ministério do Planejamento, Sérgio Firpo, afirma que o diagnóstico da equipe econômica é de que é necessário diferenciar o reajuste do BPC-Loas da correção do valor das aposentadorias concedidas aos trabalhadores que contribuíram para a Previdência Social ao longo da vida. Isso porque o auxílio é concedido mesmo a quem nunca recolheu para o INSS. Por isso, o entendimento é que, neste caso, o reajuste não deve ser o mesmo do salário mínimo, que tem tido ganho real no governo Lula, e, consequentemente, dos aposentados. Uma das medidas discutidas é estabelecer que quem recebe o BPC-Loas teria somente a reposição da inflação, medida pelo INPC, e os aposentados ficariam com reajuste do salário mínimo, que inclui no valor também o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB. Hoje, tanto o benefício assistencial quanto a aposentadoria são indexados ao salário mínimo. Em 2026, o presidente Lula vai ter entregado o maior salário mínimo real da história do país, se continuarmos a crescer 3% ao ano. Daria para se pensar, não é o caso se vai acontecer ou não, no benefício assistencial ser corrigido pela inflação e o previdenciário, pela regra de valorização do salário mínimo. Ao longo do tempo, a diferença, vai se abrindo, disse Firpo em entrevista. Para quem contribuiu uma parte do tempo para a Previdência Social, mas não atingiu o mínimo para se aposentar, o secretário afirmou que a ideia é incluir no BPC-Loas um valor extra condizente com o tamanho do recolhimento. Hoje, o valor recolhido fica para os cofres públicos, como se fosse um imposto, explicou o secretário. Eu gostaria de pagar um valor a mais para quem contribuiu por algum período. Se tivesse contribuído por 10 anos, receberia uma fração equivalente ao tempo de contribuição mínima para se aposentar. Outra ideia para aumentar o incentivo à contribuição seria elevar a idade mínima para requerer o BPC-Loas para 70 anos, por exemplo. Nesse caso, não haveria mudança no valor. Essa medida é considerada mais dura e exigiria uma regra de transição. Na reforma na Previdência de 2019, o BPC-Loas ficou de fora das mudanças. Em caso de dúvida, deixe o seu comentário. Eu sou Isis Nascimento e daqui a pouco eu volto.